E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Grande Aposta. Eu sou a Duda Dyer, muito prazer, e ao meu lado está o meu excelentíssimo esposo, Marcos Oliveira. E aí, pessoal, tudo beleza? Que bom estar com vocês aqui novamente. Comentem bastante aí nos nossos vídeos, enviem aí para os seus amigos e ajuda nós aí a crescer nas comunidades. Isso Né? aí. E falando em comunidade, hoje a gente vai conversar sobre isso. A pessoa que a gente trouxe, eu poderia dizer que ela é especialista em construção de comunidade. Eu vou contar um pouquinho sobre ela aqui. Olha só, a nossa convidada, ela é uma empresária e fundadora de uma das maiores comunidades de empreendedorismo feminino do Brasil. O que começou como um simples grupo no Facebook, criado para conectar mulheres e incentivar pequenos negócios, se transformou em um ecossistema que impacta centenas de milhares de pessoas todos os dias. Uma mulher que enxergou oportunidades onde muitos viam apenas uma rede social e provou que conexões verdadeiras podem se transformar em um grande negócio. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Mônica Berli. Aê! Essa apresentação, obrigada! Que prazer estar aqui Olha. conversando com vocês. Prazer é O nosso. prazer é nosso estar aqui com você. E a gente tem uma primeira pergunta já, que eu acho que a maioria das mulheres que acompanham você, ou te conheceram agora, querem saber quem era a Mônica antes do Clube da Alice. Quem era a Mônica, né? Eu acho que eu sempre brinco que a Mônica nasceu empreendedora, né? Então eu sou de uma família. Eu acho que na vida da gente tudo acaba sendo um reflexo do que a gente viveu, né? Uhum. Então eu sempre vejo quando alguém passa por um perrengue, eu falo quanto custou para você aprender, né? Então qualquer coisa que a gente vai usar na sua vida, você aprendeu em algum lugar e às vezes a gente aprende, muitas vezes, né? Aprende errando e aprende com as experiências que a gente teve na nossa família. Sim. Eu sou de uma família de mulheres empreendedoras, então a minha avó era costureira, minha mãe é psicóloga, mas eu acho que os profissionais liberais são Sim. grandes empreendedores também. Uhum. E assim, a Mônica sempre foi uma curiosa. Eu era aquela que vendia os desenhos para as amigas da minha mãe quando eu ia estudar em casa, cobrava para me ouvirem tocar piano. Eu queria visitar a minha casa. A raiz já sabia, empreendedora tinha- sempre nas veias. Sempre, né? sempre. E Legal. eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não seja empreender ou estar ligada ao empreendedorismo. Que Então, legal. acho que essa é a Mônica, né? Que Uhum. antes do Clube da Alice. E também mãe, esposa, sou casada há Uhum. 32 anos com o Paulo, mãe de uma Duda também. Ah, minha xará. De uma Duda que tem 30 anos. Ah. E mãe da Farofa, louca por pet. Ah, é muito fofinha, eu acompanho. Bom, muito legal saber que você já tinha esse instinto, né, de Uhum. empreendedora. Mas conta pra gente como que foi esse primeiro post ou essa primeira ideia, como que surgiu? Quero criar um clube que vai reunir mulheres ou não foi com uma pretensão? Você Como já tinha alguma foi habilidade isso? com foto, com vídeo? Isso. Falava Sim. bem. Isso. Olha, para te dizer bem a verdade, eu sempre fui uma pessoa de bastidores, né? Então, eu trabalhava. mesmo? Sim, Caraca. sempre. Uma das coisas que as pessoas não sabem, quem me conhece hoje me associa muito ao Clube da Alice, que eu acabei ficando sim. conhecida pelo Clube da Alice. Sim. Mas eu tenho uma história antes de trabalhar com produção de eventos, de espetáculos. Olha E só. antes do clube. Em Curitiba Em mesmo. Curitiba mesmo. Eu tinha. Quando a gente precisava, a gente trabalhava com equipes muito grandes no teatro, orquestra sinfônica, balé. E sempre que a gente precisava se comunicar com eles nos intervalos e tudo, me davam um microfone, eu travava. Então eu entendo quando a gente vai conversar com uma empreendedora que ela trava na frente do vídeo, ou que ela trava. Porque eu sentia isso também. Eu aprendi isso porque o clube me levou à necessidade. Eu precisava Sim. me comunicar. Sim. E eu me lembro até hoje da primeira live que nós fizemos no Facebook. Meu Deus, Nossa. o que eu vou falar? E eu sempre falo para as meninas hoje, é um clique, né? Aham. Você é tipo uma chave, vira a Aham. chave e você vê que tipo, o microfone não vai te morder, Sim. que é como se você estivesse conversando com uma amiga, Sim, né? sim. Então eu já me perdi na pergunta. Como começou Quando o clube. começou o clube. Mas deixa eu Não, só falar co- uma observação Se ela já sobre tinha habilidade com foto, vídeo,
antes de criar o Não, clube. Sim. não tinha. Não, Não mas tinha. então, Porque até ela trabalhava sobre, nos bastidores. Sim, sobre isso sim. que ela falou, de não ser muito boa na comunicação antes, eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, antes de entrar no como surgiu o clube, porque é justamente essa questão, né? As pessoas, eu vejo que existe uma trava nas Uhum. pessoas hoje de começarem a gravar, de começarem a expor até os seus negócios na internet, justamente por achar, não, mas eu não sou como a Mônica, Ou eu não elas, sou como a Sim. elas Duda, pensam que que comunica precisa ser bem. perfeito. Não, Já é tem que uma ser perfeito. tendência nossa a se comparar, isso é Aham. uma tendência Uhum. humana, e a enxergar só os defeitos. Ah, Né? Aham. Quando eu me lembro de uma história do clube, quantas aventuras nesses 12 anos nesse clube da Alice, né? A gente chegou a ter 2 vezes programa na rádio. E a Uhum. primeira vez que nos chamaram para isso, eu falei, gente, como é que eu vou falar? Como Eu vou assim? fazer um Aham. programa, né? E depois eu me apaixonei Que por legal. rádio, foi uma coisa que Pela eu me apaixonei, se mas comunicar. até hoje eu Que tenho legal. dificuldade em ouvir minha própria voz. Hum. Então, quando eu Aham. escuto, assim, eu levo um tempo. Então, às vezes eu prefiro nem ouvir, Aham. porque ainda me incomoda, O né? perfeccionismo trava as Trava, pessoas. trava. Então é um processo. Você tem que começar de algum Tem, lugar. tem. E, Antes e- feito do que e perfeito. geralmente vem da necessidade. Sim, sim. né? Normalmente vem da necessidade. Sim. Uhum. E você acredita que o que te destravou foi esse processo meio que do empurrão da Sim, necessidade e sim. a prática Uhum. foi. Foi, daí você começa a fazer e daí você vê que não aconteceu nada. Mas você sabia. Tipo, eu falei, Você tá trabalhava tudo nos bem. bastidores e você sabia a importância que tinha de se comunicar, de aparecer Sim, mais. sim, sim. Uhum. Mas eu nunca achava que aquilo era para mim, né? Eu fui Aham. aquela criança tímida, eu era aquela criança que ia na casa dos Nossa. parentes e ficava atrás da perna da minha mãe, Nossa. assim, que eu não Nossa. interagia Ah, eu nem era com assim os também. primos. Eu era aquela criança realmente tímida, né? Uhum. Nossa. E eu Olha acho só. que até hoje eu tenho esse Uhum. traço. É porque a gente vai trabalhando e as Uhum. pessoas confundem essa imagem de vídeo Sim. com a gente na vida real. Uma coisa que eu Sim. tive que trabalhar muito com o clube foi que a gente, nesse processo, nós Uhum. tivemos, né, espaços no Shopping Miller, que nós ficamos por 3 Uhum. anos lá. Eu Sim. encontrava muitas Alices, né, que eu Uhum. não as conhecia. Mas Uhum. eu, com essa característica de timidez, que eu acho que acompanha a gente sempre, a tendência de andar com o rosto para baixo, né? Aí as pessoas Aham. diziam que eu era antipática. Hum. Né? Eu encontrei com ela, ela não me cumprimentou. Eu não Aham. cumprimentei porque eu não vi. Aí eu tive que Aham. ir trabalhando isso de. Sim. Hoje eu sou assim, aquela que às vezes as pessoas que não me conhecem vêm cá, Você mexe com a pessoa. todo mundo, né? E eu, tipo, Aham. que eu comecei a ficar meio traumatizada com isso, assim, das Uhum. pessoas falarem algo que, tipo, porque eu tava mal vestida, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver comigo, Sim. assim, quem me conhece Sim. sabe que, tipo, jamais faria isso, né? Sim. E eu Sim. tive que trabalhar Você isso de vai mudar. desenvolvendo Sim, a essa gente habilidade. vai se adaptando, né? Sim, Uhum. sim. Que legal. E qual que foi o ponto ali de partida para criar o clube da Alice? Você falou assim, ó, Voltando. olha, hoje eu vou criar um perfil aqui no Facebook. Na época, o Facebook era o mais bombado. Não existia Instagram, né? Uhum. Na época são 12 Foi em anos, né? 2014? Isso, é uma coisa muito louca, assim, porque eu era uma pessoa que não tinha redes sociais, assim, a Aham. minha filha tinha como é que chamava? Orkut? Orkut, meu Deus! Aham. Né? E a gente Sim. viajava e ela postava ali e tal. Sim. E eu achava aquilo tão esquisito, eu nunca me interessei por redes sociais. E Uhum. quando o Facebook entrou no Brasil, uma amiga me encheu a paciência para criar um perfil, acho que mandava um e-mail convidando a pessoa, Uhum. não me lembro como é que era isso. E daí eu criei ali porque ela me mandou, mas também nunca me interessei em ver como funcionava. E eu empreendia na área de cosméticos, eu distribuía Sim. uma marca de cosméticos por 12 anos, eu trabalhei só com isso. E eu tinha 4 lojas de uma marca exclusiva, Uhum. e essa marca começou a mudar muito os processos e a gente começou a ver que aquilo estava caminhando para o final. E a gente se Sim. sente muito perdida quando você tem a tua vida, o foco só em uma coisa. E ali, quando eu vi que aquilo estava caminhando, eu ia ter que encerrar, que não ia mais Uhum. comportar as novas ideias da marca já não cabiam mais no que eu acreditava. Eu tinha estudado fotografia na época da faculdade.
E eu quis voltar para a fotografia. Só que daí eu encontrei um mundo digital. Eu estudei no tempo analógico, né? Eu era do Uhum. tempo do Sim. filme e tudo. E daí, para eu poder começar esse mundo novamente, eu comecei a estudar e eu vi que os fotógrafos usavam o Facebook para divulgar seus trabalhos. Na época não Uhum. tinha Instagram. Falei, olha, se eu quiser entrar nesse mundo novamente, eu vou ter que entender um pouco disso. E foi assim que eu comecei a estudar um pouquinho de Facebook e me colocaram na época chamava de grupo, né? Não se falava em Ah, comunidade, né? sim. Sim. Me colocaram num grupo do Facebook que tinha 2.000 mulheres aqui de Curitiba, assim. Aham. Nossa, eu achei aquilo o máximo, assim, né? 2.000 Uhum. mulheres da mesma cidade reunidas. A Mônica empreendedora, né? Já Uhum. enxerguei tanto potencial Uhum. ali Aham. naquelas Aí é a conexões. E oportunidade. foi assim que E você surgiu a começou a divulgar ideia. teu trabalho nesse grupo, Não, como não, fotógrafa? esse é interessante, né, esse foi uma das experiências que eu Uhum. acho que foram muito importantes na minha trajetória. Esse grupo, elas só falavam de banalidades, assim, filmes, Ah, Ah, moda, não sim. tinha foco é de só entretenimento. só entretenimento, Aham. exatamente, você Uhum. usou a palavra certa, entretenimento. Uhum. E elas não usavam esse grupo como divulgação para nada. E Aham. ali eu comecei a promover encontros presenciais. Conversei com a administradora do Uhum. grupo e a gente começou a promover alguns encontros. E esses Uhum. encontros, nossa, a gente abria assim, Uhum. lotava, a gente Era tipo em fazia. café, Isso, coisa a assim? gente usava o Babilônia, quando tinha aqui na Moinhos Ah, da Uhum. Rocha, sim, eles tinham sim, um andar em cima, assim, a sim. gente marcava ali, e era super bacana, assim, porque a Aham. Uhum. mulherada adorava, conhecia, faziam Uhum. conexões, mas não tinha o foco de empreendedorismo. Só que ali eu Ah. comecei a ver que várias eram empreendedoras. Aí eu Uhum. falei, gente, por que a gente não começa, né, oferecer ali no A se próprio ajudar. grupo, usar para isso? Uhum. E ali não era para isso. Aquelas mulheres ali, elas não estavam interessadas nisso. Elas estavam ali para desopilar, para falar de outras coisas. Elas não queriam. Tanto que depois as mesmas mulheres estavam no Clube da Alice, mas eram mundos diferentes. Sim, Né? Foi ali que eu sim. aprendi uma coisa, tipo, comunidades, elas têm seu foco, não adianta você querer misturar o foco de, Hum, querer fazer tudo no mesmo espaço, né? E uhum. foi ali que eu enxerguei a possibilidade de criar um grupo, na época, né, que a gente chamava de grupo, com essa finalidade, de E já que começou com o nome de Clube da Alice. já, porque na época eu tinha voltado a fotografar e eu fazia uma revista digital com uma amiga chamada Palpite de Alice, né? Já era Ah, inspiração na Alice do legal, País das Maravilhas e Hum. legal. a gente fazia todo o conteúdo, a gente fotografava, a gente transformava mulheres atuais em Alice. Então, Oh, a legal. Ivy era produtora de moda, ela ia atrás Uhum. de roupas, tipo, como a Alice se vestiria hoje, né? Se a Alice morasse aqui com a gente, Sim, que E a que roupas Alice que é uma ela legal. grande usaria? sonhadora também. É, que Sim, legal. É sim, uma grande muito, inspiração. Inclusive, uma muito. curiosidade, tem a ver com o Sim, filme? sim, com a É. história. Que Alice legal. sempre foi a minha paixão, assim, né. Eu Nossa, Aham. acho a eu acho o Alice filme maravilhosa. sensacional. Sim, Não, e a que legal. Alice é muito adulta, né. A Sim, gente a gente acostumou com ela como um conto de sim, fadas, mas ela é muito adulta e os sim, ensinamentos do livro também Nossa, sim. gera umas são profundos. reflexões, é Sim, sim. Não, muito legal. e conversa muito com a empreendedora mesmo, né, porque a mulher Sim, adulta sim. empreendedora, muitas vezes carrega, né, esse peso, rotina, empreender é desafiador, mas a gente tem que ter essa pitada Alice, né, a gente tem que ter esse lado Sonhar sonhador, alto. acreditar, porque é o que mantém a empreendedora, né, firme ali em Sim. saber No dia a que dia. E ela não na pode desistir. E uma característica, assim, da Alice que eu adoro e que eu acho que tem tudo a ver com as redes Aham, sociais, é que a Alice, quando ela caiu no País das Maravilhas, uhum, ela caiu no buraco, ela caiu aham, num mundo totalmente diferente, que é aham, mais ou menos o que aconteceu com a gente naquela época, com a minha aham, geração, com as redes sociais. A gente, uhum. de repente, se descobriu num mundo paralelo, né? Como se comporta E agora? aqui, né? O que a gente faz? Que é muito diferente da geração de vocês, Sim. né? Que Sim. já nasceu Aham. conectada, né? Uhum. A gente não, a gente foi descobrindo esse mundo e a Alice da mesma maneira. E o que acontecia com a Alice no País das Maravilhas? Ela encontrava muita coisa que ela não conhecia, né? Uhum. Então, que ela Uhum. achava estranho e que aquele mundo era totalmente diferente para ela. Sim. Só que ela questionava.
né? Uhum. Ela não aceitava aquilo tudo não, é assim, assim. Não, ela perguntava, ela questionava, e Sim. quando aquilo não servia para ela Uhum. respeitava também. Ela Uhum. seguia o caminho dela lá dentro do País Uhum. das Maravilhas e deixava aquilo para trás e respeitava. Já imaginou se todo mundo Sim. fosse Alice, né, Nossa. nas redes Nossa. Que sociais? Que sonho, lindo! ai, que sonho. Que lindo seria. Talvez muitos criadores de conteúdo não tivessem tanto engajamento, né? É. Mas o mundo seria perfeito. Sim, E sim. também eu lembro de uma frase desse filme, que é bem filosófica, quando ela encontra com o gato lá, e ele fala assim pra ela, alguma coisa assim: "Ah, pra quem não sabe o que que é, qualquer caminho serve". Para quem não sabe Ah, é para onde verdade. ir, qualquer caminho serve, né? É, Esse é Verdade. e casa perfeito, né? muito Sim. no que você falou, que tipo, nichar as coisas, Uhum, né, você tem que uhum. saber a direção que você Sim, quer ir pra você dar certo. sim. E isso tanto no presencial quanto nas redes sociais também funciona Uhum, da mesma forma, né. sim. Você só migra para o digital, o que você já faz no presencial. Isso dá muito certo, é muito legal, né. Mas e aí você, Daí então do palpite da Alice para virar o isso, clube, né. e você E viu essa daí quando eu oportunidade. vi, quando eu começou a interagir com esse outro grupo, eu falei para a Ive, falei: "Vamos criar um grupo do Facebook daí para trazer essas Sim, empreendedoras". Na verdade, a gente não pensava em empreender assim, o que que a gente sim. imaginava? As nossas amigas, as amigas que Aham. tinham negócios, que a gente queria Sim, conectar, as sim. próprias colunistas da revista que a gente fazia, que era Uhum. totalmente digital. E ela falou para mim: eu não gosto dessa ideia de criar um grupo, porque eu acho que a gente vai perder, as pessoas vão confundir o que que é um grupo, o que que é a revista. Porque a minha ideia era, tipo, criar o grupo do Palpite de Alice, né? Sim, sim. E porque chamava-se Palpite de Alice, porque eram várias Alices, né? Aham. Palpitando sobre algum assunto ali dentro daquele espaço. Uhum. Aí eu brinquei com ela assim: então eu vou criar o Clube da Alice, né? Tipo, foi só um nome que veio assim para criar Bem algo despretensioso. totalmente despretensioso. E Aham. hoje eu acredito que um dos grandes sucessos do grupo Sim. é, é o nome, foi o Ah, Sim, nome, né? sim. sim, muito Tem E tudo a as ver. fantasias que foram criadas em torno do nome, assim, eu escuto, Aham. às vezes eu vou dar uma palestra, as pessoas falam, porque eu ouvi que a Alice era Uhum. sua filha, que a Alice era sua amiga que morreu de câncer. alguns mitos, Aham. né. Fazem Zilhões de histórias, teorias. assim, eu acho engraçado até de É, ouvir. Não, é muito Alice do legal. País das Maravilhas. É bem Ninguém mais espera, simples, né. é bem mais E em simples. que momento que você parou e falou: "Opa, tá começando a ficar sério, parou de ser só sobre um grupo de amigas e tá chegando pessoas diferentes, tá começando a alcançar um pouco além do que eu estava visualizando". É, que o grupo, quando eu criei com essa ideia, assim, tipo, Uhum. criei o Clube da Alice ali sentado na praça da alimentação do shopping, Aham, criamos ali aham. no Facebook o grupo, a gente começou, eu voltei para casa e falei, como é que eu vou fazer para isso crescer? E sabe que isso é interessante, que depois, mais tarde, alguns anos depois, o próprio Facebook, né, me procurou e eu fiz várias palestras para eles, depois eles criaram todo um manual para líderes de comunidades e eles usaram muito o ensinamento de várias pessoas e várias Uau, olha coisas que eu só, fiz de forma intuitiva, depois acabou sendo usado pelo próprio Facebook como orientação para que a criação de legal. outras comunidades. Eu fui em busca de amigas de áreas diferentes e Uhum, convidei elas para escreverem uma vez por semana alguma coisa na comunidade sobre o tema que elas uhum, dominavam. uhum. E o que elas acharam super legal e o que que elas fizeram? Começaram a chamar as amigas, né. E então Ah, aquilo era o começo do Facebook, também tudo era novidade, as pessoas não entendiam muito bem o que que eram esses grupos, e uhum. elas foram chamando as amigas, então de repente no primeiro final de semana do Clube da Alice, a gente tinha 2.000 mulheres. Ai, Então que esse número legal. para mim é muito forte, que parecia, nossa, tão grande Mas no é, outro, e né, hoje a gente perdeu a a noção noção de de quanto quanto Uhum. o meu marido sempre brinca uma coisa comigo. Quando eu falo em alguma coisa de número pequeno, ele fala: "Pense uma coisa, 2.000 pessoas é uma é ópera de arame muita lotada". Nossa, gente, sim, é muita gente. Ele é sempre usa muita o gente. padrão que a gente sempre trabalhou muito na ópera de arame, Aham, ele fala: "É a ópera de arame lotada". Você sabe o aham. quanto trabalho que dá para encher uma Isso plateia que eu na ópera de falo. arame? Eu converso todo dia com a Duda, eu falo:
falou, se a gente tivesse 100 clientes pra gente atender, não sei se a gente daria conta. Exatamente. E aí, Exatamente. se a gente posta um stories, por exemplo, e tem 100 visualizações, a Parece gente muito acha pouco. pouco. É. Mas aham. imagina se pelo menos de 100 a gente converter 10% Sim. dessa audiência, Sim. Nossa, né? é muita Então, coisa. E quando a gente falava assim, há 12 anos, porque os números, passa o tempo, não se torna diferente. Há 12 sim. anos, aquela comunidade com 2.000 mulheres, eu enchei, assim, tipo, por exemplo, Torriton, algumas Uhum. marcas, elas falaram assim: vamos fazer evento aqui para essas mulheres. Gente, 2.000 mulheres, era muito Muita forte. gente. E hoje a coisa passa, 2.000. O que é 2.000 Não, pessoas? é só Não trabalhar é nos nada. bastidores que nem você trabalhava pra você ver. Você formar uma estrutura pra 2.000 pessoas Mas é muito é trabalho. muito diferente também. Hoje eu entendo que 2.000 pessoas na mesma cidade, com os mesmos interesses, é muito melhor que muito influenciador que tem 1 milhão de É, pessoas espalhadas pelo Brasil sim. inteiro, que muitas Aham. vezes estão lá no Nordeste, as pessoas não Uhum. estão. Tipo, adianta você fazer um evento aqui em E a Curitiba, se comunicação é ter. muito fraca, muito falha, né? Se perde, Sim, né? Uhum. sim. Do que ter. E daí, isso é uma das coisas que a gente estimula as empreendedoras. Trabalhe, Uhum. não adianta você ficar que nem uma O louca local. lá querendo, ai, vou comprar seguidores, É. porque isso vai trazer mais relevância Não. para o meu Ou, às trabalho, vezes, né? jogar muito baixo, que eu tenho uma particularidade. Não é que eu odeie vídeos de meme. Eu Ah. gosto de vídeos de meme pra me distrair, pra eu dar risada. Mas, sinceramente, quando eu vejo, principalmente empreendedoras, lojas, empresas, fazendo meme no timing errado, sabe? Uhum. Porque tem meme que não cabe, Sim, né? Tem só piadinha que é o não engajamento cabe. vazio. É o É, engajamento vazio. Aham. Aquilo me corrói por dentro, porque eu penso, gente, esse vídeo vai cair numa bolha de pessoas erradas, ou seja, não vai trazer o teu público certo. Uhum. Vai um monte de gente provavelmente entrar no teu perfil, vai aumentar o engajamento da tua página, mas pra quê? Pra quê? E às Você vai vezes. converter em venda isso? Ó, no começo do Clube da Alice, né? Porque Uhum. até hoje o algoritmo vai mudando. Ele muda no Sim, Instagram, ele muda em todos sim, os lugares e no Facebook sim. não é diferente. Então, as empreendedoras ali na comunidade, elas têm que ficar, e ainda mais ali que é tudo orgânico, né? Dentro Aham. dos grupos do Facebook não existe nenhuma maneira de se impulsionar nenhum conteúdo. Você tem que se Uhum. destcar pelo teu conteúdo. Aí teve uma época aqueles posts bem bobinhos, assim. Ah, escreva a última coisa que você comeu, Ai, tá lendo. sim, eu Era lembro bem dessa bobo, você época. lembra? Era bem bobo. E as empreendedoras, pela ânsia de ter um post com Aham. 1.000 comentários, começavam a fazer isso. Eu falei, gente, para que serve isso? O que você Qual é a vendeu? intenção Ou disso? alguém vai continuar ali no teu perfil? Porque a gente sempre fala, é uma coisa natural do algoritmo. Sim, sim, Quanto mais gente interessada por aquele post, mais sim, eles vão Uhum. vão entregar, mas tem que ter um sentido naquilo, né? Isso, Não é é? igual Eu a também Duda. sim. concordo com É, você e me incomodo com isso. a Duda, Ai. como estrategista digital, ela passa esse ensinamento também, que é Uhum. quando você vai criar um stories, começa ali teu dia, né? Tem um começo, um meio e um fim. Por que você tá postando isso, né? Sim. Onde você quer levar essa história que Não, você tá e criando? seja você, né? É, Seja Porque, você. não, é. tipo, a gente sabe que perfis engraçados, eles têm mais engajamento. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer um perfil, não sou eu não sou a pessoa Você não vai conseguir engraçada. sustentar o personagem. Não, eu vou ficar Uhum. ridícula. E você vai Sim, se frustrar. sim, Porque sim. você vai falar, nossa, as pessoas não me acham engraçada. Mas então, e aí é que tá, que eu acredito que seja uma das maiores chaves para crescimento dentro de rede social hoje. A gente tava comentando antes de começar, né, dos gurus da internet ensinam coisas muito sim. superficiais. Eu vejo que pouco se fala sobre a autenticidade real de você ser Sim. quem você é. Então a gente tem muita dica, muito Sem medo de truque, errar. faz isso para crescer. Mas uma coisa que é a receita ali, a cereja do bolo, eu diria, né, ingrediente secreto, é você ser você. Então, é você entender que, a fulana faz vídeo engraçado, eu vou fazer
também porque vai dar certo pra mim e bomba na Ah, internet. Se Não você vai dar não certo. for naturalmente uma pessoa engraçada, que já faz piada no dia a dia, talvez não vai E a cair bem pra falsa você. autoridade. A falsa autoridade, verdade. Logo no começo do clube, assim, estava começando a nascer isso, né? Esse Aham. mundo, assim. E, inclusive, algumas dessas pessoas que me procuraram nessa época cresceram muito, assim. Eu falo, gente, olha onde a pessoa chegou. E eu recebi muito convite. Vamos criar uma autoridade para você e você vai falar sobre isso. Eu falo, mas, gente, eu não domino esse assunto. Não, mas Ah, não precisa. A gente Uhum. vai te entregar o roteiro pronto e a gente vai criar, porque o clube já tinha um nome. Então, isso, para mim, sempre me incomodou e eu nunca Uhum. aceitei, sabe? Eu uhum. não consigo me ver. Né? Às vezes as pessoas falam, mas você é influenciadora. Eu falo, não, eu administro uma comunidade. É muito Uhum. diferente. Ninguém precisa gostar de mim. Então, uma Sim, das sim. coisas assim que me incomoda, por exemplo, eu gosto muito de viajar e compartilhar o que eu tô vendo, e eu compartilho de uma. Uhum. Eu não sou influenciadora de viagem, eu não me sinto com nenhuma responsabilidade com o conteúdo que eu estou postando. Se você quer me seguir ali, eu converso como se eu estivesse conversando com meu marido, que tivesse ali Aham, a sim, impressão que eu tive da coisa sim. que eu vi, e as pessoas vêm e falam assim: ai, você não pode, você falou É muito errado o natural, nome né? daquela massa. Paciência, o problema é seu, não me siga mais. Eu não quero, não sou uma Uhum. influenciadora de viagem, eu estou mostrando o Sim, meu dia a dia sim, nessa viagem. E sim. assim, e o que eu falei isso porque, tipo, aí as pessoas querem criar um personagem Aham. Uhum. que elas não são, né? Sim. E às vezes não se sustenta, Não se né? Uhum. sustenta. Verdade, Foge dos teus princípios Sim. também. verdade. E eu acho que as Então, pessoas estão muito cansadas, né? De Então, ficar assistindo coisas estão, muito estão. montadas. Não é muita vida de. perfeita. Então, não é de se admirar que agora, inclusive, tá vindo uma onda muito forte de vídeos chamados lo-fi, né? Uhum. São os vídeos Sim. naturais, liga a câmera e fala, liga o Uhum. celular e fala, sem muita Mas ao mesmo tempo, roteirização. Duda, isso daí até Tem muita edição. estava bacana quando ele estava lo-fi, mas agora ele é um lo-fi fake, Sim, é que daí as né? pessoas transformam algo que é pra ser natural É, em algo muito montado, né? eu, E daí já eu quebra toda a sinceramente ideia. ando muito incomodada, Aham. Uhum. muito incomodada com as redes Uhum. sociais, assim, principalmente porque eu vejo com as empreendedoras a ansiedade que isso Uhum, está gerando nelas. Eu uhum, nunca consegui dar conta de tudo, comprando, uhum. tipo, um dia uma empreendedora numa reunião falou assim, não, porque eu comprei 30 cursos, aí a gente falou, quantos cursos você comprou? Meu Não me lembro Deus. exatamente o número, Aham, mas era um aham, número assim, aí aham. ela, não, porque eu tenho que fazer. Daí uma psicóloga que estava lá falou assim: quem falou? Uhum. Quem foi que falou para você que até gerou uma discussão Sim, acalorada nesse dia? sim, Mas é o que a gente está vendo. sim. Pessoas ansiosas, achando que Uhum, nunca deram conta de fazer, que elas não chegaram naquele número de seguidores. E uhum. é esse conteúdo vazio sendo vendido por esses gurus Sim. que cada dia. Inclusive, você acha que talvez isso pode ser o maior erro das empreendedoras hoje? Sim, Querer começar grande? sim, sim. Uhum, Querer começar e querer se comparar e daí esperar que aquilo esteja perfeito Uhum. para que ela possa fazer o momento perfeito, o vídeo perfeito, ela ter o número X de seguidores e a sim, vida passando. Uhum. sim. Alimenta o ego, mas a pessoa acaba perdendo a É, Alimento alma, é, né? é. alimento é. Ela perde a Mas no alma, a final, essência no dela, final não tá É, que é o construindo que algo realmente as sólido, pessoas né? querem ver, quem ela é. É. sim. Uhum, Porque é a diferença que foi É o diferencial. é sempre o que eu pergunto para as pessoas que falam para mim: "Ah, porque eu compro tudo no Clube da Alice, porque eu encontro tudo no Clube da Alice". O que faz diferença para você? Para muita gente é comprar de uma pequena empreendedora, é saber que ela está movimentando, que ela está ajudando ali, legal. porque tipo um bolo. Por que você vai comprar de uma pequenininha que você nem conhece, não sabe nem se vai te entregar direito, do que ir numa confeitaria ali e Uhum, encomendar? Se O que uhum. compra que é? por quem Você ela compra a é, história. a A história. história. Isso é Compra a importante. pessoa que está ali. Então, por isso é tão importante que elas apareçam, né? Que Sim, elas Uhum, contem, que é sim, o que até hoje mais engaja no sim. Facebook. Ah, uhum. colocou só o bolo. Apareceu ela ali Aham, junto com o bolo, contando uma história do porquê que ela faz isso, de como que uhum. ela começou. É Uhum. aonde E às ela. vezes tem algumas histórias que as pessoas até subestimam, né? Esse exemplo do bolo, por exemplo. Vai contar que é uma receita de família, da avó, Sim, e que passou pra sim, mãe, sabe aquela coisa sim. afetiva que já
liga uma Uma vontade memória, também, um das desejo. Muito legal. pessoas. A gente tem uma categoria no Prêmio Bom Gourmet, que Uhum. é o do Clube da Alice. Então, é uma Aham. categoria, cada ano a gente escolhe de uma maneira. Aham. Daí, esse ano são sabores do Paraná. Então, nós Ai, que legal. buscamos empreendedoras que tinham alguma coisa com barreado, com pinhão, Legal. né, carne de onça e tal. Aham. E daí foi muito interessante, uma menina, ela faz uma coxinha de barreado. Uhum. Aí, no dia, ela contando que o pai dela fazia um barreado, que a família inteira adorava, e daí elas queriam que o mundo conhecesse o barreado do pai delas. E a mãe fazia a massa de coxinha. Elas têm uma confeitaria, as duas irmãs, aí elas juntaram a massa de coxinha da mãe e o recheio do barreado do pai. Uau, que casamento perfeito, Olha, né? E daí todo mundo lembra. Que Das legal. 5 Que empreendedoras, legal. é a história que mais lembra, porque legal. tem uma história. Nossa, Nossa, muito bom. perfeito. E em todos esses anos de Clube da Alice, hoje você tá com quantos anos de clube? 12. 12 anos. 12 anos. É show, É. né? Teve algum momento em que você pensou, putz, tô cansada? Ou Quero pensou em desistir. desistir? O que você fez pra não talvez tomar essa decisão? Teve esse momento? O pensar em desistir é muito rápido para voltar atrás. Aham. Porque uma das coisas, assim, que quando eu comecei a ver que muitas mulheres dependiam do Clube da Alice, ou quando elas chegavam para mim e Ah. falavam assim: eu, através de um post, eu Sim. consegui pagar minha faculdade, zilhões de Sim, histórias que você, sim. com tua mãe sendo Sim, empreendedora com do Clube da Alice certeza. também, você conhece, né? Até esses dias eu estava em um evento e uma repórter veio não me lembro se era da Massa ou da RPC, ela veio que estava contando para mim, porque você não sabe a importância que o Clube da Alice teve para mim no tempo da faculdade, estava com muita dificuldade para pagar as mensalidades, comecei a fazer bolo no pote e Olha, anunciar no que clube e legal. através desses posts pagou a faculdade, né? Então são Nossa, histórias assim que a gente não tem nem ideia, uau. mas quando eu comecei a ver isso, mesmo nesses momentos assim, que foram poucos, eu vou te falar, Sim, mais difíceis, Uhum. sim. tipo, ao mesmo tempo que falava, não dá para parar. Sim, Não sim. tem E como, você já não tem chegou a como sofrer parar. algum cancelamento que você postou alguma coisa e deu alguma repercussão muito negativa? Então, cancelamento não, assim, Não, porque o teu foco sempre foi ajudar, ao mesmo ver tempo o bem das que, pessoas. sim, só que a partir do momento que você tem algo que tem regras, vocês Uhum. sabem que dizer não para uma pessoa muitas vezes é É ganhar um complicado, inimigo, é. né? Então, Ah, infelizmente, a comunidade só chegou aonde chegou eu acredito, sim, por ter regras e por a gente manter um ambiente sim, saudável sim, dentro do Facebook. O sim. que as pessoas não entendem, às vezes elas falam assim, mas eu fiz isso em outro grupo e não aconteceu nada. Uhum. Com a proximidade do Facebook, a gente já foi acelerado 3 vezes, então a gente tem tanto a vantagem de ter uma proximidade, como a gente tem mais responsabilidade, de ter mais olhado, né? Aham, Então a gente tem que cuidar mais, e as pessoas às vezes aham. não sabem que o Facebook tem regras muito rígidas para muitas Uhum, coisas. E eles derrubam comunidades se eles sim. entenderem que aquilo pode ser contra as regras. Então, Uhum. como é uma empresa mundial, é muito difícil eles terem regras. Aqui no Brasil pode postar biquíni, Ah, tal sim, país não pode. Então, a coisa sim. meio que é Igual para todos, padronizada, né? aham. Então, se você postar uma foto de uma criança de biquíni, pode se entender como nudez infantil, Uhum, né? uhum, E eles podem Uhum. derrubar. Então, uhum, a gente tem que cuidar antes para que esses posts não entrem. Então, são uhum. várias coisas que a gente tem que dizer não. E eu Sim. fui aprendendo, e ao dizer não, as pessoas às vezes ficam bravas Sim. e elas não têm muita Sim. filtro para E falar com é muita você. responsabilidade, né? Sim. Porque, imagina, ok, na época ali, quando começou a crescer o clube, eram menos mulheres, mas Sim. mesmo assim, às vezes pelo erro de 2, 5, 10, o grupo inteiro vai O acabar grupo inteiro pagando. sofre penalidades. Vou te dar um Então, exemplo bem absurdo, assim. Por exemplo, uhum, venda de animais é proibidíssima uhum, no Facebook. uhum. Mas o fulano posta. É que nem quem rouba. Tem gente, um monte de gente que rouba e nunca é preso, né? Até a hora que alguém cai. E Sim, isso sim, depende de como eles estiverem olhando. Uma sim. vez, uma pessoa fez uma brincadeira falando que estava cheia de aranha marrom na casa dela e Meu que ela queria Deus. comprar uma
uma lagartixa. Olha, Uhum. tipo, ela falou: "Ai, ninguém tem uma lagartixa para me vender". Nossa, E foi aprovado no grupo, mas é porque ela estava ali procurando uma solução para aranha marrom, e sim. no meio do texto ela falou isso. E nós sofremos uma penalidade por comércio de animais, por Meu Deus. estimular comércio de animais, porque ela estava pedindo. Aí vai explicar para o Facebook Que não que não era. era, que era uma Sim, lagartixa. É que sim. nem a pessoa que fala assim, faz um brincadeira: "Ah, se você fizer isso, eu vou te matar". Tipo, é uma coisa que a Aham. gente É, Sim, é fala, uma assim. gíria. sim, É, sim, só que se você escrever isso, você sim, pode ter até o teu perfil banido, sim. porque o algoritmo vai ler: "Eu Uhum, vou te matar". Uhum, uhum. E uhum. a gente já Nossa, isso teve é problemas muito assim. sério, né, dentro da Então, internet. principalmente o nosso grupo de conselhos, onde às vezes as Uhum, pessoas expõem problemas pessoais, né? Daí uhum. ela fala alguma coisa, daí a pessoa vem num comentário e fala: "Ah, você devia mandar dar uma surra", né? Tipo, Uhum. coisas assim. A Aham. pessoa não tá mandando dar uma surra, Sim, né? aham, Mas o aham. algoritmo lê e derruba e a Uhum. gente é penalizado. Aham. Nossa. E dentro dessas histórias que você contou, que já teve muitas muito legal aqui, né? Teve alguma que mais te emocionou nesses anos que você falou: "Nossa, essa toda vez que eu lembro, assim, é muito emocionante", seja uma história de empreender ou de alguma ação que vocês fizeram? Tem uma história, assim, que às vezes eu acho, falo assim: "Mas, poxa, você toda vez fala dessa história", mas é que eu acho ela, que ela representa muito o Clube da Alice, Uhum. que é a Fabiana. Ela fez um post no grupo dizendo que era muito jovem, com câncer de mama, e Uhum. tinha se mudado há pouco tempo para Curitiba, não tinha muitas amigas aqui, e o médico falou que ela precisava se exercitar durante o tratamento. E ela Uhum. contou a história dela lá e falou que não podia pagar uma academia, e através desse post mais de 200 mulheres se reuniram para caminhar com ela todos os dias. Nossa, Então, até me arrepiou. não, é muito legal. Essa história é muito linda Nossa, e que eu fiquei sabendo Caramba! incrível. dessa história numa matéria no Paraná TV. Uau, Porque a nossa. gente não consegue, eu não consigo acompanhar tudo que acontece dentro Aham, do grupo. Às sim, vezes é tem uma muita história coisa. bombando lá e eu não estou nem sabendo. E Uhum. essas mulheres se chamavam de Fabi Alices, né? Porque eram da Aham. Ah, Fabiana, que e linda, elas iam no parque todos os dias com a que Fabiana para ela lindas. caminhar. E hoje a Fabiana é maratonista. Olha que bacana, Meu assim, Deus, ela que uma coisa que incrível, nem passava, tá curada, que claro, né, incrível. Aham, linda, aham. Que passou por legal. tudo isso e foi através do grupo ali de Que manter legal. um ambiente saudável, que essas Uhum, mulheres que ela primeiro a Sim, Fabiana confiou em ir lá contar a história dela, uhum, segundo as mulheres confiaram de se reunir. sim, Então eu falo que é isso, né, o que que legal. se faz? Eu mantenho aquilo vivo para que Uhum. essas conexões aconteçam. Não foi a Mônica que foi lá e falou para Sim, fulana para ir lá sim, caminhar com ela. A coisa sim. aconteceu naturalmente. Mas olha só, você contando essa história, né, me vem à cabeça que interessante quando a gente constrói, e principalmente hoje dentro da internet, algo com propósito. Sim. Então você foi responsável inicialmente por plantar a semente. Uhum, E aí, como você falou, hoje você não consegue acompanhar uhum. tudo o que acontece. Mas olha só como você ter feito desde o começo algo com propósito, né? Algo com a intenção de ajudar. Consequentemente, você atraiu e fortaleceu uma comunidade com essa mesma intenção, com esse mesmo olhar. E hoje a gente pode dizer que as Alices são um reflexo também, né, do que você é e do que você construiu. E olha só, né, É que muito Onde legal isso, chegou? interessante. Olha né, onde isso que você chegou, falou, né. assim, as Alices serem um reflexo, né. Uma coisa que sempre me espantou e que até hoje acontece, das pessoas falarem: "Ah, isso não é atitude de uma Alice. Ah, isso não", Olha né, que então como legal, se que ser uma legal. Alice fosse algo, Aham. né, algo especial, Sim, então isso é sim. muito legal. "Ah, eu Muito forte. sou uma Alice", né. E Uhum. isso muita gente fala pra mim: "Ah, mas você criou com essa ideia". Não, nunca imaginei que as pessoas se chamariam de Alice. Aham. Tanto que a primeira vez que eu ouvi, eu estava trabalhando num Uhum. musical, e daí uma mulher chegou para mim e falou assim: "Oi, tudo bem? Não sei o quê, eu sou a Alice". Aí eu: "Oi, Alice, tudo bem?" Tipo, achei que ela estava falando Aham, o nome é Aí Alice, um né. amigo meu que estava falando: "Não, ela está falando que ela é do Clube da Aham, Alice". aham. E isso foi uma coisa que daí foi crescendo Pegou, essa né. cultura, Aham, e elas aham. se chamarem de Alice foi uma coisa orgânica, assim, E né. virou até algo carinhoso, né. Carinhoso, Que carinhoso e legal. tipo, você tá fazendo uma coisa que não é de uma Alice não Aham. faria Que isso. legal, que legal. Muito bom. E dentro da comunidade, assim, ou
alguma história tua mesmo. Qual foi a maior venda que você conseguiu fazer Ai, é usando... difícil isso, né? De Ou a imaginar, maior assim. parceria que você falou assim, uau, eu não Mônica? acredito, isso, eu não acreditava que eu ia chegar. Não, isso foram muitas coisas, Aham. muitas coisas. O Clube da Alice tanto ajudou mulheres quanto Sim. abriu possibilidades para mim que eu nunca imaginei na minha vida, assim, tipo, vamos dizer, ser convidada para ir para a Islândia ver a aurora boreal por Uau! conta do Clube Ai, eu da Alice. acompanhei essa tour, achei Gente, incrível. quando que eu imaginei na minha vida que eu ia chegar na Islândia, né? Por conta Muito do clube. Então, legal. realmente, o clube ajudou muitas mulheres, mas ele abriu portas que, assim, eu sou eternamente grata ao que as Alices fizeram por mim. Que Então, legal. realmente, o universo é um espelho, né? Que legal. Dizem. Sim, sim, é E muito olha, se legal. você nunca tivesse dado aquele primeiro passo, Sim, Nossa, né, sim. acreditado em você, sim. gravar um vídeo, né, Se postar todas uma as vezes foto. que alguém falou pra mim, assim, que eu ouvi muitas vezes: "Ai, mas o que que você faz? Ai, você cuida de um grupinho, né?" Tipo, Menosprezando, é um né? grupinho", como se Aham, teu trabalho não tivesse aham, valor, né. Então, por aham. isso, esse é uma coisa fundamental, a gente precisa acreditar no que a gente está Sim, fazendo, a gente precisa enxergar valor naquilo que a gente está sim, fazendo Uhum. sim. para continuar, né, dentro do propósito, que nem você Sim, falou que verdade. era quando eu escuto essa palavra, eu não tinha esse propósito Aham. nasceu depois do que eu comecei a ver do que o clube Legal. era capaz. Então, tem uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, eu acho que até vai agregar muito valor para muita gente também. Se você perdesse todas as tuas redes sociais, e você tivesse apenas o teu conhecimento, se perdesse todos os teus negócios hoje e você tivesse que começar do zero assim total, o que você faria? Do zero, mas voltando para as redes sociais ou não? Já Acho existe que as redes usando sociais, as tudo. as Ah, Se ferramentas hoje você disponíveis acordasse e hoje. não tivesse assim mais nada do que você criou, o que você faria? Você pegaria um caderninho e começaria a escrever, ou ia tirar uma foto, ou ia conversar com alguém? O que você faria para começar do zero, com o conhecimento que você tem? com o conhecimento que eu tenho, eu acho que eu iria procurar ajudar outras mulheres como elas se manterem, Então assim. você Então, criaria de volta alguns perfis nas não redes? sei. Não. Hoje hoje eu tenho minhas dúvidas se eu iria. Hoje o presencial me encanta muito mais. Ah, eu gosto muito do presencial também. O presencial As realmente é conexões aonde eu olho no vejo que as olho. coisas acontecem. Aham. Eu acho que não, cada dia eu falo que a minha vida útil de 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 rede redes social. sociais está acabando. É, a Eu minha gosto muito bateria também de rede das redes social. sociais para trazer para o presencial. Sim, sim, e Sim. sim, isso você falou uma coisa muito legal. Eu acho que isso é o que eu gosto, né? A Uhum. capacidade que a gente tem De de alcance. alcançar para que trazê-las para o presencial. Uhum. Até uma influenciadora que eu conheço, ela estava aqui em Curitiba fazendo uma cirurgia, e daí, antes da cirurgia, começaram, ai, vamos nos encontrar, vamos nos encontrar. E eu vi no post dela, ela falando, ai, gente, aonde que eu poderia reunir 300, acho que eram 300 mulheres aqui em Aham. Curitiba, que eram 300 pessoas que queriam se encontrar. Me deu uma vontade de mandar para ela e falar assim, amiga, não precisa se preocupar com um lugar de 300, porque a gente sabe muito bem do funil Sim, que acontece. E ela sim. acabou marcando no Parque Barigui, Aham, e foram 15. Né? aham, Uhum. aham. Então, a gente precisa ainda das redes sociais para estar Sim. movimentando, porque o funil para vir para o presencial, Uhum. Uhum. ele é bem apertado. Sim. E uma coisa que eu estava pensando aqui, que inclusive, você é uma pessoa, uma mulher que me inspira muito. Ah, Duda. Por que eu digo isso? A gente tem vivido numa geração aonde tudo é muito instantâneo, né. Hum, E eu posso dizer por mim, porque eu me pego às vezes muito presa nessa cobrança, e eu sei que as redes sociais têm um peso nisso também, de você entrar lá e ficar se comparando. Uhum. E eu sinto que a gente tem vivido nessa era de que parece que nunca é o suficiente, ou então eu tô atrasada para começar isso, e por isso que eu digo que você me inspira, porque eu penso: "Gente, olha só, a Mônica teve muita coragem, né, de começar algo e ok, são 12 anos,
mas olha onde você chegou. E aí, às vezes, a gente com 20 anos, né? Eu tô com 25, a gente acha, não, eu tô atrasada, né? Não tem mais tempo pra mim, Eu comecei o né? Clube da Lice com 45. Nossa, olha só, olha só. Imagina, tem Não, chama, hein? e é muito louco, porque eu falo por mim mesma, assim, e por amigas, né? Como com os nossos 20 e poucos anos, a gente, nessa geração que a gente tem vivido, a gente tem se sentido atrasada para as coisas. Só que não, né? A gente literalmente tem muito tempo, né? É que os exemplos de vocês hoje são muito, né, absurdos. Então, Sim, lá a É. menina sim. com 20 É, anos, que milionário aos 15 milionário. anos. Aí você que não fez, ué, você não comprou o negócio do guru que ia te ensinar a chegar lá. Isso é muito cruel, Duda, é muito cruel. E assim, uma das coisas que a gente tem que ter assim na cabeça é que nada é tão bom nem tão ruim que dure para sempre. Uau, Sabe? profundo. É profundo, mas é uma coisa que leve para sua vida. Aquele Aham. dia que você está triste, que você acha que não deu certo, Aham. nada dura para sempre, nada. E isso é uma coisa que a gente tem que levar para gente até para o sucesso. Uhum. Por exemplo, o Clube da Alice. Nossa, a gente teve um auge, né? Que foi Uhum. aquele auge. Isso ter acelerado, o Facebook, essas Uhum. comunidades, Aquele era a momento de menina dos fama. olhos. Nossa, todo mundo queria me entrevistar. E Aham. vai para cá, e vai para lá, e convites, e palestras, summit internacional. Mas isso não pode subir na sua cabeça. Tipo, olha hoje. O Uhum. Facebook simplesmente hoje não interessa mais as comunidades para eles. Já não passou, Não já é o era. forte. Mas não é por isso que eu vou abandonar o meu trabalho. Tenho a responsabilidade. Eu brinco que eu vou apagar a luz do Facebook. As pessoas falam, mas hoje as pessoas não usam. Tem uma geração que usa muito. A comunidade cresce Uhum. todos os dias. A gente continua, a vida continua, mas não tem mais o mesmo glamour, né? Sim, Então sim. hoje não é mais aquele glamour do que a gente Uhum. tinha, mas a gente foi se reinventando. Hoje os números enormes. Eu prefiro muito mais hoje a Academia Alice de Empreendedorismo, que é um projeto menor, que tem 2.000 horas. Me acompanhando. Que são 2.000 empreendedoras, mas são empreendedoras locais que participam, que Uhum. estão lá no Sebrae com a gente, muitas vezes do que a comunidade como um todo lá com 700.000 mulheres. Mas né? isso é muito legal que você falou. Até lembro de uma frase que fala assim, que as pessoas às vezes elas não vão lembrar do que você deu pra elas, Uhum. de Mas e alguma como coisa elas se assim, fizeram mas se como sentir, você né? fez Aham. elas se sentirem. Aham. Sim, Sim, muito Então, legal. sim, casa muito com o que você tá falando. sim. Uhum. Então, a gente saber que as coisas não são eternas, né? Nada, nem o bom, nem o ruim, isso dá uma Sim, tranquilidade pra gente. É o momento. Uhum. Hoje eu estou fazendo isso. Uhum. sim. Amanhã, eu brinco sempre que as redes sociais são casas alugadas. É Né? verdade. Uhum. A gente não é dono de nada ali. Se amanhã o Verdade. Zuckerberg resolver, Desliga tudo. não quero mais, o Facebook não. E não é ele querer, é uma empresa, gente. Se a coisa não estiver dando lucro, se É. não tiver, o que É assim. ele vai encerrar, Uhum. vai encerrar, vai vir um novo projeto. E a gente que lute. Uhum. Né? Então, Uhum. só que eu, assim, tipo, mas por que que o Facebook, por que que o Clube da Alice não tá no TikTok? E olha que eu tenho uma amiga que trabalha no TikTok, que a gente até pensou em levar para lá, mas Uhum. não existe como criar a comunidade como é. A única Uhum. plataforma que existe, a realidade do Clube da Alice é o Facebook, é onde as próprias participantes Uhum. podem gerar conteúdo. Não Sim. existe outra plataforma que E você sabe que isso é consiga bem fazer isso. interessante mesmo sobre as plataformas, porque eu já trabalhei muito com tráfego pago e a maioria dos clientes que eu vejo que são consumidores vem do Facebook. Sim. Não tá Fora do Brasil no ainda. Instagram, TikTok, em outras plataformas. Fiéis mesmo. É, a maioria, e isso é muito interessante, que é um dado assim que todo mundo passa despercebido, todo mundo não dá bola mais pro Facebook. Mas ali tem comunidades muito boas dentro do Nos Facebook. Estados Unidos tem uma comunidade chamada Gringas. Elas Uhum. até me procuraram agora há pouco tempo, que elas nasceram mais ou menos na época do Clube da Alice. É mais ou menos um Clube da Alice lá. E ela tem, assim, são brasileiras em várias cidades dos Estados Unidos e tem o Ai, que maior, legal, assim, que delas. legal. Só que elas não conseguem monetizar, Sim, né? Então, sim. hoje elas têm muito trabalho e têm dificuldade para manter, porque você Uhum. precisa monetizar, senão você não consegue manter É. nada. Ou você é uma ONG, ou você precisa monetizar de alguma maneira. Uhum. E lá elas estavam me falando que, tipo, para elas
mas ainda nos Estados Unidos eles usam muito o Facebook ainda. Na Itália, eu fui fazer uma palestra e também várias empreendedoras lá, Uhum. usando muito o Facebook e dizendo que tem mais vendas pelo Facebook. Então, É que a as gente não pessoas tem como começam a ir saber. na onda, Na nas modas. onda, na onda. Sim. Agora a Aham. moda é isso É. aqui. Sim. E as pessoas acham que nunca vai acabar. Igual você falou, tem uma empresa super grande lá, as pessoas acham, nunca vai quebrar. Vai, Quebra. vai. Olha quanta coisa que a Então gente assim, não se viu. compare. Não. Não se Sim. compare, porque pode ser que um dia tá desse jeito, no outro dia Uhum. acorda, pode ser igual você falou, mudou tudo. Às vezes o Instagram, aconteceu alguma coisa lá, a pessoa perde o perfil. Já teve Sim, vezes, nossa, quantas pessoas quanto? que já perderam o perfil de E sem Instagram. motivo. Sim. Sem Então, motivo, se você né? coloca toda a tua energia, toda a tua A expectativa dentro de um empreendedora, eu perfil, falo que a empreendedora que precisa de redes sociais tem que estar em tudo que é lugar. tem que estar em Ela tem que estar em todas. tudo que é lugar, Uhum. né? Tem que estar no TikTok, tem que estar diferente para mim não vai fazer diferença estar no TikTok se, por exemplo, o Facebook acabar, né? Uhum. Vai acabar a alma Sim. do Clube da Alice, que são as Sim. mulheres Uhum. postando. Quando é que elas vão usar isso, né? Sim. A gente vai poder continuar com o presencial, Sim. tudo, mas essa alma mesmo, Uhum. como nasceu o Clube da Alice, Uhum. vai acabar. Uhum. Uhum. Sim, perfeito. E agora nós vamos se encaminhando aí pro final. E a gente quer saber Passa tão rápido. a pergunta aí né, que a gente sempre faz para os nossos convidados, que é o nome do nosso podcast aí, que é: qual foi a maior aposta da tua vida que você acha assim que deve, como que eu posso falar? Você deve contar assim para todo mundo e você acha que foi uma grande virada assim e inspira as pessoas. Acho que a grande aposta da vida da gente é acordar todos os dias. Já é Aham. uma grande aposta. Mas eu acho que a minha, eu acho que foi a coragem, assim, sabe? Eu me, Uhum. me considero uma pessoa muito corajosa. Às vezes meu marido diz que eu sou inconsequente, que eu passo um pouquinho da coragem. Mas sem coragem a gente não faz nada nessa Uhum. vida, Sim, né? verdade. Então, acho que a grande aposta é isso, é ir lá, é acreditar. E, tipo, como foi o Clube da Alice, com tudo que. Uma, a mudança que eu tô querendo para minha vida Sim, para daqui a alguns anos. sim, E eu acho que é coragem. Assim como você falou, você era tímida, aquela Sim, pessoa sim, retraída, sim. e, né, foi buscando ter essa coragem, foi desenvolvendo com o tempo. Desenvolvendo, Tanto que hoje você desenvolvendo. se tornou uma grande comunicadora. sim. Fala super bem, Tanto que aparece, quando ela. trata muito bem as pessoas Sim, também. Todo mundo sim, fala bem da Mônica. Ai, que bom! Não, e tanto que quando ela trouxe pra gente, eu era uma criança tímida, né? Eu trabalhava nos bastidores, nem me via com o microfone na mão. Hoje eu não consigo ter essa imagem da Mônica, mas eu gosto muito de ouvir essas histórias reais, porque como a gente colocou aqui, às vezes a gente vê o lado tão perfeito, ou um lado É, que já deu certo, que a gente pensa, a Mônica nasceu assim. Então Mas eu acho que quem sou eu na fila do o pão? bom da gente ter vivido é que a Aham. gente acaba se tornando empática com as pessoas e é Isso, aí que a isso. gente consegue ajudar. Essa semana uma moça fez um reels, eu Aham. achei tão legal, me emocionou tanto, que ela falou que hoje ela é uma comunicadora e tudo, ela era mentora do Prêmio Hum. Mulher de Negócios Ai, que do Vale do legal, Pinhão. que legal. E eu nem lembrava dessa história dela. Falou que ela foi fazer uma palestra e eu era a palestrante e o ator Paulo Zulu também estávamos lá, era o Sim, encerramento do prêmio. sim. E daí disse que ela fez a palestra e ela se sentiu muito mal, porque ela disse que ela falou, nossa, foi péssima a minha palestra. E disse que quando ela terminou, eu abracei ela e falei, nossa, você foi maravilhosa, né? Provavelmente, eu não me lembro desse dia. Talvez eu Aham. tenha visto o nervosismo dela e tudo, e Aham, eu quis acalmá-la. Talvez tenha sido isso. aham. E ela disse que isso foi tão importante para ela, que depois Nossa, ela foi rever a palestra e viu que ela se comunicou com as pessoas porque ela estava nervosa e as pessoas entenderam aquilo e se sim, conectaram com ela. que legal. E eu não perdi a oportunidade de falar isso para ela. E às vezes a gente perde, né, a Sim, oportunidade e às vezes uma pequena palavra, um gesto pode fazer a sim. diferença na vida das Nossa, muito pessoas, né? real. Então, deixe uma mensagem
tanto para as mulheres, né, e homens É, também, que estão nos escutando agora, que um talvez conselho. precisam tomar esse passo de coragem, assim como você tomou também. Um conselho para galera. Ai, tão difícil, né? Dar conselhos à Alice. Vamos usar então o conselho da Alice, né? Para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Sim, Então defina para onde você quer ir, quem você quer ser, né? sim, E escolha ser do bem, né? sim. E se você, sempre que você puder, né? Ser um. Vocês já leram um livro chamado As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu? Eu Não, adoro esse eu já vou livro, eu anotar li há isso. muito tempo e é muito legal, porque fala que às vezes no céu a gente encontra 5 pessoas que a gente transformou a vida sem saber, Uau, né? que E forte, muitas vezes a gente transforma a vida de alguém só com uma palavra de apoio, que né? legal, que Seja a legal. pessoa, o mundo já está muito cheio de críticos, né? Então Uhum, seja a pessoa que apoia alguém. que legal, perfeito. Perfeito, muito bom. E a gente queria deixar um espaço aqui também para você divulgar algum projeto que está em andamento ou que você tem aí futuramente, que você está desenvolvendo. Você quer deixar Então, algum? hoje a menina dos olhos do Clube da minha, né? É onde eu estou vendo muita transformação acontecer, chama-se Sim. Academia Alice de Empreendedorismo. A gente tem até um Instagram da própria academia, tem o Uhum. Instagram do Clube da Alice Sim, e a A da gente deixa na Academia Alice. descrição do É, vídeo. sim, ali a gente posta os encontros presenciais das empreendedoras que acontecem no Sebrae. A que gente também legal, tem encontros em outros lugares. Então, que se legal. alguma empreendedora estiver nos assistindo e Uhum. quiser participar, esse projeto, a participação é gratuita, Que vai ser legal. super bem-vindo. Uhum. Não, e só um ponto de observação, o quanto é importante essa tua iniciativa com esse projeto. Eu vejo pelo reflexo da minha mãe, que é uma Uhum. empreendedora e também começou a jornada dela, né? Uhum. E se inspira muito. Através do Clube da Alice. Uhum. Então, e até hoje, ela fala pra mim Ah, super sempre. fã. Nossa, minha mãe, ela é Ah, tipo, ela é Alice raiz Sim. mesmo, ela é desde o começo. E ela fala pra mim até hoje, muito do meu público está dentro do Clube da Alice, e muito do Uhum. que eu tenho hoje é graças E ela ao adora clube. ficar trocando mensagem Figurinhas, ali porque com as é muito mulheres. isso. Lá dentro, eu vejo que ela recebeu muito mais do que só, não só, né, mas assim, além de ter esse espaço de expor o trabalho dela, ela se conectou. Então, Sim. ela formou a própria comunidade de amigas ali, né? Então, ela tem as suas amigas que Uhum. hoje elas trocam o network, né? Ela vai aos encontros do Sebrae e eu vejo como tudo isso, sabe, fortalece. É. Porque é ela e ela, né? Ela e, claro, meu Uhum. pai, mas é assim, não tem um super ecossistema. Então, ter esse apoio, ter Uhum. ali uma rede de empreendedoras que às vezes passam pelos mesmos problemas e estão ali Uhum. para se ajudar, Dá para força ensinar, dar para força, sustentar né? o dia a dia. Sim, sim. É muito legal. Muito Que legal, bom. muito interessante. Então é isso, galera. Nossa, eu amei essa conversa e a gente espera Sensacional. que vocês também tenham gostado. Então não esquece de compartilhar, talvez com um amigo ou uma amiga que precise ver esse episódio. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações, porque toda semana tem episódio novo aqui no nosso podcast. É toda quarta-feira às 7 horas, né? Sim, toda quarta-feira às 7 horas da noite. A gente posta em todos os canais, no Facebook, no Instagram, no Isso aí. TikTok Uhum. e por aí vai. Isso Além aí. do YouTube, né? Claro. E todos os links estarão aqui na descrição do vídeo, das nossas Uhum. redes sociais também do Clube da Alice, da Mônica, então não deixem de acompanhar. Não deixem de seguir ela também, o dia a dia dela. E comentem muito, compartilhem aí com seus amigos, com suas amigas, porque toda semana, assim como a Duda falou, a gente vai trazer gente aqui para agregar muito valor, né, no podcast e também contar histórias reais, que é mais importante. Então é isso, até o próximo episódio e tchau! Tchau, até a próxima.